Se deu certo, é porque é de Deus, e se deu errado, é porque não era. Isso é uma meia-verdade, e por ser uma meia-verdade, é uma mentira completa. Olá, eu sou o Islan Souza, seja muito bem-vindo ao meu canal. E hoje a gente vai falar um pouco sobre tomada de decisão, descansar e o Deus que trabalha. Uma das maiores mentiras que eu já ouvi é uma mentira que a gente normalmente atribui a aquilo que acontece de bom ou de ruim, aquilo que funciona e o que não funciona. Quando aquilo que funciona, a gente normalmente diz que é de Deus, e aquilo que não funciona, normalmente a gente diz que não é de Deus. Isso baseado num texto do Novo Testamento, texto de Atos, onde Gamaliel é um dos homens que diz, no passado muitos homens se levantaram e aquilo acabou, o motim que eles fizeram acabou. Se esse motim, essa história de Jesus for de homens, ela acabará. Mas se ela for de Deus, Deus fará com que ela permaneça. Só queria que você pensasse numa coisa. Quantas coisas você conhece, você sabe, você vê na televisão, não são de Deus e permanecem? Estão aí há tanto tempo. Então, não é porque funciona ou porque não funciona que não é de Deus. E é isso que a gente vai ver no vídeo de hoje. É muito mais fácil a gente dizer que algo é de Deus quando funciona e não é de Deus quando não funciona, porque isso exime de nós, isso retira de nós uma coisa que a gente precisa muito ter, que é responsabilidade pessoal. Porque quando alguma coisa dá errado, foi Deus que deixou dar errado. E quando alguma coisa dá certo, foi Deus que deixou dar certo. Mas a gente precisa aprender que nós estamos tomando decisões o tempo todo. E essas decisões têm consequências. Sabe aquele relacionamento que deu errado na sua vida? Ou aquele trabalho que deu errado? E porque deu errado você falou que não era de Deus? Mas quando essas oportunidades chegaram, seja do trabalho, seja desse relacionamento, você disse que foi uma porta aberta pelo Senhor? Esse primeiro ponto é preocupante. Por quê? Porque normalmente a gente tem uma ideia de Deus na nossa cabeça que não é o Deus da Bíblia. Um Deus volátil, um Deus líquido, um Deus sem personalidade, um Deus que fica mudando de ideia de acordo com o momento, de acordo com a época, de acordo com o mercado. Isso, na verdade, está mostrando um Deus fraco. Uma das coisas que eu tenho mais medo de ouvir quando eu estou numa conversa com uma pessoa que está em dúvida é quando ela tem que dizer para mim assim, não, mas Deus falou comigo. Quando eu ouço essa expressão, eu normalmente prefiro encerrar a conversa porque ela já não tem mais dúvida, não existe mais dúvida. Deus já falou com ela. Então a única coisa que ela tem que fazer é obedecer. O problema é quando eu vou contra aquilo que ela está falando é que eu vou estar sendo contra aquilo que Deus está falando, ou seja, vou falar para ela desobedecer a Deus, ou eu vou dizer que na verdade ela é mentirosa, que ela não ouviu Deus. No Velho Testamento, o profeta que profetizasse algo em nome de Deus e essa coisa que ele profetizou não se cumprisse, ele era para ser morto. Você pode ver isso em Deuteronômio 18:20. Isso é para nos causar temor de usarmos o nome de Deus em vão. Aquilo que está dito lá no terceiro mandamento, para a gente não tomar o nome de Deus e dizer coisas que Deus não disse. Então, como devemos agir na hora de tomar decisões? Dois livros que me ajudam muito nessa perspectiva de tomar decisões ou como tomar decisões é o livro Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do pastor Heber Campos Jr., e o livro Faça Alguma Coisa, de Kevin DeYoung. Porque eles vão apontar duas coisas que são muito importantes. A primeira é que a busca por conhecer a vontade de Deus é algo legítimo, é correto, nós devemos realmente conhecer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo, ele diz que nós devemos saber qual é a vontade de Deus e viver segundo essa vontade. Só que aqui a gente vai entrar num ponto. A vontade de Deus pode ser dividida em duas: a vontade decretiva e a vontade preceptiva. A vontade decretiva é daquilo que acontece. A gente não conhece qual é a vontade de Deus decretiva até que ela aconteça. Isso a gente chama normalmente de mistério. A preceptiva ou revelada, preceptiva vem de preceito, ou seja, aquilo que Deus deixou para que nós soubéssemos qual é a sua vontade, essa nós já conhecemos, está revelada na Bíblia. E a Bíblia é esse filtro para nossa tomada de decisão. Tudo que Deus quer que você faça ou que você não faça tem um princípio e um preceito bíblico. Portanto, tudo que você vai fazer como uma tomada de decisão, aquilo que você quer decidir para a sua vida, você precisa conhecer a vontade de Deus. Como é que nós conhecemos a vontade de Deus? Conhecendo a Escritura Sagrada. Ali está revelada toda a vontade de Deus e aquilo que Ele quer que os homens conheçam. A Bíblia também fala em Deuteronômio 28 que aquilo que Deus não deu aos homens conhecer não é para ser conhecido. Ou seja, aquilo que Deus não revelou aos homens é para que a gente realmente não saiba. Quando a gente for tomar uma decisão, a gente precisa olhar para a Bíblia, para os mandamentos, para os preceitos de Deus e julgar, analisar, olhar e falar assim, isso aqui fere ou é desaprovado por algum preceito bíblico, senão a gente pode tomar a decisão livremente e observar qual dessas decisões ou qual dessas opções trará mais glória
para Deus. Isso não significa que você vai ficar cheio de paz quando você tiver uma certeza de tomar a decisão, ou quando você sabe que aquilo ali é o que você deve fazer. Eu acho que até vou fazer um vídeo sobre, tipo, as 5 coisas que você precisa saber antes de tomar uma decisão. Se você acha isso legal, comenta aqui embaixo que você acha interessante para a gente fazer um vídeo somente sobre isso. Muitas decisões que a gente vai tomar realmente vão deixar o nosso coração apreensivo, por ser uma tomada de decisão difícil, por ser uma decisão, uma questão que mexe conosco, mexe com o nosso coração. E quando você decidir, de alguma forma, decidir errado, volte, corrija, peça perdão se necessário e siga em frente. Então tome muito cuidado com essas portas abertas, com essas portas fechadas. Muitas vezes Deus pode estar te ensinando através de portas fechadas a persistir. E outras vezes Deus está te ensinando que você precisa abrir mão dessas coisas. Isso aqui, na verdade, é só uma ideia daquilo que a gente chama de pragmatismo religioso, que é aquela ideia de que aquilo que funciona é de Deus e aquilo que não funciona não é de Deus. Por exemplo, você vê aí vários pregadores, web crentes, que fazem uma porção de coisas erradas e aí a gente normalmente vê na internet os seus defensores dizendo: ah, mas pelo menos eles ganham muitas almas para Jesus. Mas tome cuidado, se fere algum preceito, algum mandamento de Deus revelado na sua palavra, isso é errado, mesmo que isso cause ou faça coisas extraordinárias. Atribuem a Lutero a seguinte frase: qualquer ensino que não se enquadre nas Escrituras deve ser rejeitado, mesmo que faça chover milagres todos os dias. Isso não é novidade, isso sempre existiu. Paulo advertiu Timóteo, advertiu Tito, advertiu a igreja de Éfeso, a igreja de Corinto, várias outras igrejas a tomarem cuidado com os falsos profetas. Sobre essa ideia de ganhar almas para o reino como se fosse uma chancela ou uma validação daquilo que Deus diz que é bom ou não é bom, daquilo que funciona, daquilo que não funciona, a Bíblia diz o seguinte: ai de vocês, mestres da lei e fariseus hipócritas, porque percorrem a terra e mar para fazer um convertido, e quando vocês conseguem, vocês o tornam 2 vezes mais filho do inferno do que vocês. Isso é Jesus falando sobre essa busca desenfreada que algumas pessoas têm de ter algum tipo de resultado pessoal para que possam se orgulhar em detrimento ou esquecendo daquilo que a Bíblia já disse. O pragmatismo está preocupado em trazer resultados não para a glória de Deus, mas para a glória de si, a glória daquilo que eu posso mostrar para os outros. Olha o tamanho do meu prédio, olha o tamanho da minha casa, olha o tamanho das respostas de oração que o Senhor me deu, olha só isso, olha aquilo. É tipo Nabucodonosor quando estava andando e mostrando as riquezas do seu palácio e não estava preocupado em mostrar que na verdade tudo aquilo ali foi glória de Deus e foi por poder de Deus. O nosso trabalho não é fazer crescer a igreja ou expandir o reino, esse é o trabalho de Deus. O nosso trabalho é sermos fiéis à sua palavra e descansarmos nele. Mas Deus, na verdade, está observando a fidelidade do seu coração. Se você é fiel à sua palavra, fiel aos seus mandamentos, é isso que ele vai procurar naquele dia. Quem foi fiel até o fim. A palavra de Deus diz que o Senhor acrescentava todos os dias os que iam sendo salvos. Então não é nosso trabalho acrescentar pessoas à igreja ou acrescentar pessoas ao reino. Quem está levando a igreja ao mundo é o Senhor. Quem está expandindo o reino é o Senhor. Eu faço parte dessa obra. Enquanto eu descanso nele, ele age em mim e em mim ele faz essas coisas. Deus é quem garante o fruto que permanece. O seu trabalho é ser fiel e descansar. Como diz aquela antiga canção: é meu, somente meu, todo o trabalho, e o seu trabalho é descansar em mim. Tomar decisão é uma arte de conhecer a vontade de Deus, ou seja, conhecer a Bíblia, conhecer a Escritura Sagrada. E depois descansar e saber que Deus está realizando uma grande obra. Deus está nos moldando, Deus está nos transformando, nos conformando à imagem de Cristo. Toda vez que você lê a Bíblia, medita nela, ora, antes e depois de lê-la, Deus está trabalhando em você e conformando você à imagem de Cristo para que se cumpra aquele texto que diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito, pois Deus usará todas as situações e todas as suas decisões para que você seja transformado à imagem de Jesus. Se você gostou desse vídeo, eu quero te convidar a deixar um like aqui embaixo, deixar o seu comentário e compartilhar para os seus amigos. Se você não gostou desse vídeo, você não concordou com aquilo que eu disse, eu quero te pedir também que você deixe o seu dislike, se for o caso, mas que você comente aqui embaixo para que eu possa saber e a gente pode aí talvez responder num próximo vídeo ou até mesmo no comentário se for uma dúvida mais simples. Deus abençoe e que você tome decisões segundo a vontade de Deus.